Olá, irmãos, um bom dia a todos, que Deus os abençoe, que possamos aqui refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje, terça-feira, nós vamos refletir novamente o Evangelho de João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O homem respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega na tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Jesus respondeu-lhes, o homem respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. É interessante observarmos que há muitas doenças que provêm do pecado. Devemos entender que o homem, ele possui 3 dimensões: corpo, alma e espírito, e que elas são interligadas. Sendo assim, qualquer coisa que atinja o espírito do homem, do ser humano, a sua alma, ou então o seu corpo, afeta as outras dimensões. A partir do momento que o homem escolhe o pecado vai causando aos poucos a morte do seu espírito. Posteriormente, vai causando também danos ao seu emocional, sua alma. Por fim, acaba causando danos ao seu corpo, ao físico. Portanto, temos que tomar muito cuidado, porque hoje se criou uma cultura de que o pecado não existe, que o pecado é algo inventado pela igreja e outras coisas mais. O pecado continua existindo. O grande problema é que a arte do mal é justamente fazer com que ele não exista mais, com que o pecado não exista mais, com que o demônio não exista mais. Essa é a grande artimanha da sociedade atual. As pessoas se afastaram de Deus, levam uma vida de pecado, o que leva-as à morte espiritual e, consequentemente, atinge o seu psicológico, a sua alma e, por fim, o seu corpo. Então devemos tomar muito cuidado, porque a própria advertência de Jesus ao homem: vai e não tornes a pecar. Porque há pecados que nos paralisam, há pecados que nos prejudicam e que causam a nossa morte espiritual, emocional e até mesmo física. Então, que possamos tomar muito cuidado com a nossa postura. Lembremos que Cristo é luz. E a partir do momento que caminhamos para a luz, as trevas em nossa vida se tornam visíveis. Ou seja, somos capazes de identificar aquilo na nossa vida que precisa ser tirado, extirpado, curado. Ou seja, o pecado. Então, que possamos cada vez mais caminhar para a luz, que é o próprio Cristo, a fim de sermos capazes de identificar aquilo que necessita ser extirpado na nossa vida. Que possamos ir para a fonte da água viva, como foi o evangelho do domingo passado. A água viva, tirada do poço,
nos liberta, nos cura e nos dá vida eterna. É dessa água que nós precisamos e não do pecado. Um bom dia a todos.